abrir a palavra do Senhor, aleluia, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, amém? Glória a Jesus. Você encontrou aí? Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia. Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Amém? Vamos fazer a leitura. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhes azeite, vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, o te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E aqui nós vimos que Jesus, ele sobe a régua, ele aumenta o nível no seguinte quesito, que agora não é meramente os 10 mandamentos, mas amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nós entendemos que muitas vezes as pessoas, elas podem encontrar dificuldade de colocar em prática esse genuíno evangelho, que se importa pelo próximo, que quer ver o bem do próximo. Às vezes as pessoas têm dificuldade de amar o próximo, porque até mesmo não sabem se amar, não sabem aceitar o amor de Deus sobre si e não sabem se auto-amar. Ama o teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Amém? E aqui nós vemos o quê? Que o Senhor dá uma lição profunda sobre o amor. Aleluia. Nós podemos pensar que o contrário do amor é o ódio. Mas na verdade, o contrário do amor, segundo esse texto, nós vamos interpretar como a indiferença. Quando a gente está vendo algo e faz de conta que não está acontecendo, que não é comigo, que não é
não é de responsabilidade minha. Amém? Aqui o texto nos mostra, então, aleluia, e que havia na estrada o salteador e o ferido, né? Essa estrada, ela se dava entre Jerusalém e Jericó, e ela, até chegar a Jericó, eram uns 29 quilômetros no máximo, 25 a 29 quilômetros, não passava disso essa estrada, uma estrada íngreme, cheia de pedras, difícil de caminhar por essa estrada, né? Quando estivemos em Israel, tanto em Jerusalém, conhecemos Jerusalém, como Jericó também, mas na época eles faziam esse trecho a pé, e era uma estrada perigosa, uma estrada onde que os salteadores se colocavam, os ladrões se colocavam a assaltar os viajantes, né? Então, de Jerusalém a Jericó, havia 1.000 metros de altitude de diferença, né? Em torno de 800 metros estava Jerusalém acima do nível do mar e 200 metros abaixo do nível do mar Jericó. Então você tem uma distância, uma altura, você vai, esse viajante ele ia descendo, né, nessa estrada, e foi acometido de um assalto. E ali o texto nos mostra que a situação desse homem, ele estava como se estivesse semi-morto, e ali ele estava ferido, machucado. Irmãos, eu quero refletir contigo porque nós temos a nossa caminhada, a nossa jornada, e a nossa jornada muitas vezes não é tão plana quanto parece, quanto a gente imagina que deve ser, né? A gente enfrenta os pedregais, a gente enfrenta as pedras no caminho, mas muitas vezes ao decorrer dessa nossa caminhada, vem o inimigo, vem o salteador, o ladrão, querendo roubar, querendo matar, querendo destruir, querendo tirar, e esse é o papel do diabo. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele quer realmente fazer isso em relação à humanidade, em relação ao homem. Ele quer derrubá-lo, destruir os seus sonhos, ele quer tirar os sonhos, saquear os propósitos, ele quer tirar a esperança, ele quer tirar a alegria do coração, e esse é o propósito do diabo. Quantas pessoas, quem sabe, não estão enfrentando lutas hoje na sua área emocional, vivendo uma depressão profunda, e estão passando por situações de dificuldade na sua área financeira, na sua área familiar. Quantos que não estão passando por grandes lutas nos dias de hoje, né? E a gente pode pensar, isso acontece muitas vezes pode acontecer com alguém que está aqui entre nós, pode acontecer com alguém que está próximo de nós, né? Então a gente tem que entender que o diabo, ele quer ferir, ele quer machucar, ele quer destruir, ele quer acabar, ele quer arrebentar com casamentos, ele quer destruir casamentos, ele quer destruir a família, ele quer colocar o vício, ele quer colocar a destruição, e muitos hoje estão feridos, machucados, né? Há poucos semanas atrás, podemos dizer assim, né, que nós, na minha época, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, comecei meu ministério, e há muitos anos atrás comecei a pregar a palavra, e conheci também, havia outros pregadores ao meu lado, junto no altar, né, onde que nós congregávamos em outro ministério,
e aquele que havia um dos pastores ali que também, com o tempo, fundou seu ministério. E, infelizmente, ele teve uma queda espiritual. Esse homem, né, acabou adulterando, ele acabou traindo a sua esposa logo em seguida vem a falecer, e ele passou por uma depressão muito profunda, e a igreja assim destituiu o seu pastorado, né? Ele foi destituído do seu pastorado, ele deixou o pastorado, tinha várias congregações, aquelas congregações, né, mudaram de nome, e ele ficou somente ali congregando e com um trabalho secular. Mas não houve o amparo devido, embora que esse homem tivesse caído, embora que esse homem tivesse sido atingido pelo salteador, esse homem agora estava passando por uma depressão muito profunda. E um homem que era usado na profecia, na palavra, né, o ministério, não sei se vocês conheceram esse ministério, Vinho Novo, e há poucos tempos atrás nós vimos a notícia que ele se enforcou, né? Que ele tirou a sua própria vida. E então havia-se dúvida se alguém havia matado ele ou se ele tinha tirado a sua própria vida. Ele comprou uma corda, subiu a montanha e acabou tirando a sua própria vida. Então é lamentável, né? Porque às vezes as situações estão tão próximas da gente e a gente faz-se desapercebidos, né? Que não é conosco, que não é. Eu fazia muitos anos, né? Que não ouvia. Até conversando com um amigo, ele falou assim: olha, ele me ligou 2 horas antes de se enforcar, né? Tentei retomar a ligação e não consegui, né? Enfim, e a gente pensa, né, qual é a nossa postura diante de tudo isso? O diabo, ele quer realmente arrebentar, e o mal existe. Mal existe. Ele quer fazer com que você perca, ele quer fazer com que você seja abatido no meio da estrada, durante a tua jornada, durante a tua caminhada. E ele quer realmente ferir, machucar, trazer rancor, mágoa. Hoje tem muitas pessoas feridas até mesmo com ministérios, né? Machucados na sua alma, porque foram, de alguma maneira, houve, quem sabe, uma usurpação, houve um engano, mas há uma mágoa que precisa ser curada, há um coração que precisa ser limpo e precisa ser tratado. Amém? Está compreendendo? Glória a Deus, em nome de Jesus. E esse homem, ele estava ali, né, diz o texto, praticamente como morto, caído, ao caminho, né? E vamos ver o versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, se retiraram, deixando meio morto. Essa era a situação daquele viajante. Durante a sua jornada foi atingido. Hoje, quem sabe, na sua família você tem casos de pessoas com problema com vícios, né? Pessoas que estão passando por algum problema financeiro, né? Ou algum problema emocional, algum problema familiar, e estão machucados, estão arrebentados, né? A gente pensa assim, pode ser uma enfermidade, mas pode ser uma enfermidade de alma, pode ser uma enfermidade, aleluia, pode ser uma enfermidade que a pessoa esteja enfrentando, pode ser um reflexo de um espancamento
que essa pessoa possa ter passado, né? Amém? Então perceba que esse homem estava nessa condição e passa por ele o sacerdote, diz a palavra, passa o levita e não fazem nada. Não fazem nada, eles não param para socorrer, para estender a mão, para levantar este que está ferido. Não fazem absolutamente nada. Nós compreendemos o quê? Que tanto o sacerdote quanto o levita deveriam estender as mãos, porque eram conhecedores da palavra, porque eram conhecedores, né, das sagradas escrituras, do texto da lei, e eles poderiam ter auxiliado esse homem. Mas eu fico pensando, o que pode ter feito que eles não parassem para dar socorro, atendimento a esse homem? Esse homem estava espancado, machucado, como semi-morto, né? E ele estava ali, e talvez ele tivesse pensado, se esse homem morreu, eu vou tocar nele, eu vou tocar no corpo dele, e eu vou ser visto como impuro perante a lei. Durante uma semana eu não poderei fazer nenhum cerimonial, né? Então não vou poder, porque a lei me declara impuro ao tocar no morto, e então durante uma semana eu não vou poder tocar nas coisas sagradas do templo, não vou poder fazer meu ofício de sacerdote, meu ofício de levita, eu não vou poder fazer. E aí, quem sabe eles passam de largo, como se não percebesse aquela situação, como se aquela situação não fosse com eles. Às vezes, o que acontece é que o rito religioso está acima da misericórdia, do amor, o ato em si, a prática, ela passa a ser mais como um hábito do que propriamente um ato de adoração a Deus. Então a gente tem que entender que nós somos chamados para fazer a diferença, aleluia, e para declarar este amor, essa misericórdia de Deus. Amém? Às vezes próximo de nós pode estar aquele que está enfermo no hospital. E quantos precisam de uma visita no hospital, né? Esses tempos a Manice falou, a gente até anunciou aqui curso de capelania para fazer visitas em hospitais. Os diáconos podem fazer visitas em hospitais, podem se programar para fazer isso. Nós podemos fazer visitas em hospitais. E tem muita gente, quem sabe, nos presídios precisando de visita também, né? Mas é difícil, é mais difícil, mas não é porque é difícil nós vamos deixar de fazer. Pode se levantar alguém e dizer ao pai, eu vou cuidar dessa área, pastor, e eu vou fazer, e vou percorrer isso com muito êxito. Em nome de Jesus nós vamos conseguir, né? Então, às vezes é um andarilho, um mendigo que está perto de você, alguém que está pedindo algo para você, e você faz como se não fosse contigo, né? Então, pessoas que, quem sabe você vê próximo, né? Olha lá, teve um acidente ali, o cara está morrendo, deixa eu pegar meu celular aqui, vou botar nas redes sociais. Se bobear, pega o celular e vai botar nas redes sociais, ao invés de entender que aquele cara está nos últimos minutos. Olha, aceita Jesus, recebe Jesus na tua vida, é a tua oportunidade de salvação. Mas não, né? Tem gente que prefere pegar o celular, não, essa cena eu não posso perder, isso aqui vai viralizar.
vou pegar não sei quantos likes aqui. Então, qual tem sido a nossa postura diante das pessoas que estão necessitadas da graça, do amor, da libertação, do perdão de Deus, da cura de Deus? Às vezes nós podemos ter amigos de trabalho que estão precisando, próximos de nós, mas nós estamos distantes a léguas deles. Está compreendendo? Porque somos mais santos, porque a postura deles não convém, porque eles é difícil, eles têm um temperamento, quem sabe, difícil. Irmão, às vezes é na família, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém que está em frangalhos, às vezes é alguém que está machucado, às vezes alguém que está detonado e que você, que tem a palavra da vida, pode fazer a diferença. Amém? Aleluia. Não, mas eu tenho compromisso com o ministério, eu tenho que, meus ofícios, irmão, se Deus coloca alguém no teu caminho, preste atenção, olhe com o olhar de Deus, olhe com o olhar de amor que o Senhor tem colocado, aleluia, aleluia, e seja um instrumento para fazer a diferença. O sacerdote não fez, o levita não fez, e eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes isso se chama religiosidade, quando as pessoas conhecem a palavra e não a executam, e não a tornam ela prática em suas vidas. Não basta você ser conhecedor, mas na hora que há necessidade você não utilizar a palavra. Está compreendendo? Amém? Aleluia. O mundo necessita da palavra de salvação. O mundo está necessitando. Esse mundo caótico em que a gente vive, existe pessoas a todo tempo desesperadas, numa ansiedade profunda em sua alma, estão clamando. E o que a gente tem dito, rogai ao Senhor para que mande mais ceifeiros, trabalhadores para a sua obra. Amém? Glória a Deus, a gente teve a oportunidade de levantar mais pastores nesse ministério. Hoje nós somos em 5 pastores nesse ministério, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas eu quero dizer que nós temos muito mais do que 5 pastores, nós temos uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da presença de Deus, aleluia, que vai fazer a diferença, que vai alcançar o perdido, que vai trazer para a sua célula. Ah, mas na minha casa, eu já estou acostumado com o grupo que a gente tem. Para com isso, tem gente morrendo. Abra a tua porta, abre a porta da tua casa, antes que se abra o sepulcro por uma vida que se perde sem salvação. Aonde estão aqueles que vão proclamar o Evangelho? Irmão, esta semana fui em 2 velórios, foi uma semana, uns 10 dias, período de 10 dias, 2 velórios, né? Quando a pessoa está salva em Jesus, isso é uma paz, né? Com as 2 situações, pessoas que estavam na presença de Deus, né? O último tinha 102 anos, estava relutando né? Ela morria, ressuscitava várias vezes. Eu, pastor, eu morro, ressuscito. Ela falava assim, e eu até estava com receio, assim, que tem que terminar rápido o velório, antes vai que ela ressuscite aqui de novo, né? Mas era uma querida, né? Uma serva de Deus, temente a Deus, e que partiu no Senhor. Mas e quantos vão partir dessa terra sem a salvação, sem ter Jesus Cristo, né? Então,
Aquele homem estava prestes a morrer, ferido, machucado, e ali passou então agora o bom samaritano. O bom samaritano, o samaritano que era para ser aquele mais distante, que era o mais distante aí, que o povo judeu não aceitava, os samaritanos. Pois é, foi esse que foi usado para fazer a diferença. E eu acho que Deus quer mostrar que muitas vezes os que são próximos não estão sendo próximos. Essa é a grande verdade. Os que são próximos são distantes pra caramba. Tá entendendo? E aqui, isso é uma parábola, e ele traz essa questão do bom samaritano, mostrando que viu e moveu-se de íntima compaixão. Qual o sentimento que a gente tem quando a gente vê alguém ferido, caído? Será que tem havido essa íntima compaixão? Ou agimos na indiferença, numa frieza, num distanciamento? E a Bíblia nos fala que ele aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer. E é isso que Jesus tem o poder de fazer. Aleluia. Ele derrama o vinho novo, ele derrama o seu sangue. Aleluia. Esse vinho representa o sangue de Cristo Jesus para curar as feridas. A gente pode pensar, aqui houve uma asepsia, houve o óleo era usado também como remédio. A gente pode pensar na questão física, mas há um simbolismo espiritual muito forte aqui. Amém? Você está entendendo? Há um símbolo muito forte de que as feridas de Jesus na cruz não foram em vão. Foram para levantar o enfermo, o doente, o machucado, aquele que está caído ao caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E também o propósito do Senhor é que haja óleo, que haja azeite, Quando Deus levanta o homem, ele levanta, ele cura suas feridas, ele começa a sarar tudo aquilo que o mundo, que o diabo machucou, destruiu, feriu. Então o Senhor vem e começa a sarar as feridas, e ele derrama do seu azeite, da sua unção poderosa. Aleluia. O Senhor não quer que meramente a sua igreja seja curada, mas que a sua igreja seja revestida de poder, de unção. Está compreendendo isso? Amém? Então, portanto, entenda e leve. Quando você levar a palavra do Senhor, você vai levar o quê? A palavra de cura, e vai levar a palavra do poder de Deus, do revestimento do Espírito Santo. Amém? É tão lindo, porque a gente trabalha da maneira bíblica, Se a gente olhar, as pessoas podem ter libertação, podem serem libertas de espíritos demoníacos, mas se a casa estiver vazia, diz a palavra que o inimigo volta 7 vezes pior, volta com mais 7 espíritos, vai piorando a situação da pessoa. Portanto, essa casa precisa ser cheia da presença do Senhor. Aleluia. Por que a gente trabalha com discipulado? Porque nós queremos que essa pessoa cresça na palavra de Deus, tenha caráter, tenha uma vida revestida do poder do Espírito Santo. Amém? Por que nós fazemos uma festa de Pentecostes? E a festa de Pentecostes não pode acabar. Se você achou aquele é o período para buscar o Pentecostes,
buscou lá, continua buscando a presença do Senhor, continua se revestindo de Deus, continua desejando o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E assim nós vamos ver que o propósito de Deus é trazer cura, é trazer revestimento, restauração, né? E ele diz aqui, e ele coloca numa estalagem, né? Então eu vou dizer para você, aleluia, que muitas vezes esse é o papel da igreja. Jesus vai voltar para buscar, amém? Jesus vai voltar para buscar, aleluia, mas ele deixa muitas vezes numa estalagem, num lugar, né? Isso aqui nós estamos sendo hospedados passageiramente, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E o preço já foi pago, o preço já foi pago pelo Senhor, né? Se tiver alguma despesa eu estou pagando, se tiver alguma despesa a mais eu pago para você quando eu voltar. Está entendendo? Amém? O preço já foi pago. Nós somos comprados por um alto e bom preço, que é o sangue carmesim, o sangue de Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora a pergunta vem: qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amém? Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz-o da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Deus não nos chama para criticarmos este, aquele, mas nos chama para fazermos a diferença, para estendermos a nossa mão, para levantarmos o caído, para levantarmos o ferido. Amém? E existem pessoas que estão precisando, né, de nós. E essa distância ela é encurtada quando esse coração passa a ser cheio do amor de Deus, né? Então, nós temos que entender que o próximo, eu estou mexendo no microfone aqui, não estou acostumado, né? Não vai reparar, deve estar um barulhão na live aí, na gravação de vocês, que eu estou batendo toda hora, mexendo no blazer aqui, mas eu me acostumo com o tempo. Amém? Eu quero dizer para você isso nesta manhã, né, que a gente se posicione espiritualmente. Deus vai colocar pessoas em necessidade. Deus, né, vai permitir que nós vamos nos deparar com pessoas a todo tempo, pessoas machucadas, pessoas que estão praticamente sem vidas, sobrevivendo, né? E nós temos que fazer a diferença. Amém? Aleluia. Deus nos chama para amá-lo sobre todas as coisas. Amém? O nosso amor tem que estar por Deus acima de qualquer coisa. E o nosso amor, nós temos que ter também esse amor que Deus tem colocado em nós. Esse tem que ser esse amor ágape, o amor da entrega, o amor absoluto, o amor sacrificial, esse amor que se importa com aquele que está próximo de nós. Amém? A gente pode pensar, né, no próximo como os nossos irmãos em Cristo aqui, que compartilham a mesma fé, nossos amigos, esse é mais próximo. Mas o próximo, segundo a palavra, tem que ser aquele, né, que necessita, aquele que nós também não temos afinidades. Tá compreendendo? Pode ser uma criança na escola que precise deste amor, né? Pode ser alguém no seu ambiente de trabalho, né? Pode ser alguém que você conheça, né? E alguém que apareça no meio do nada
e que agora esse precisa ouvir sobre Cristo. Amém? Jesus veio para salvar, para resgatar, para levantar, para dar a sua vida eterna. Aleluia, que Deus possa usar você como sua igreja para fazer a diferença em nome de Jesus. E não agir em indiferença, né? Em nome de Jesus. Eu quero orar contigo e eu quero que você comece a pensar em pessoas que precisam do amor de Deus.